Olá pessoal, bom dia. Estamos começando o nosso 8º vídeo sobre ACI, Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e hoje vamos falar sobre as operações Private Hard Lender. O que são as operações Private Hard Lender? Qual sua taxa, qual seu prazo e que tipo de garantias são aceitos por esses fundos Hard Lender? Pois bem, esse é o primeiro, eu gostaria de deixar claro que esse é o fundo, é o tipo de operação com fundo mais recomendada para a primeira operação de um cliente. Com base nisso, o cliente ele precisa ter uma boa garantia elegível e ele já estará diante de um crédito de, no mínimo, 50% do valor de mercado da sua garantia. Pois bem, uma vez as operações Private Hard Lender, uma vez iniciadas, os fundos eles têm como característica focar em garantia real. Então ele não exige, na grande maioria das vezes, capacidade de pagamento. Dessa maneira, o cliente tem em crédito, no mínimo, 50% do valor de mercado de sua garantia. Isso é um grande diferencial, porque esses fundos trazem a crédito um valor significativo das garantias reais do cliente, sem exigir capacidade de pagamento. O que tipo de taxa é praticado nessas operações? As taxas elas variam de 5,5% ao ano, juros simples, a 10% ao ano. Geralmente, esses prazos dessas taxas, eles variam de 3 anos a 10 anos no modelo Bullet. E o que significa ser modelo Bullet? Significa que de 3 anos a 10 anos, o cliente paga somente juros no período anual. Geralmente o pagamento desses juros ele pode variar caso a caso, sendo de mensal até anual. Isso varia muito do tipo de Private Hard Lender que o cliente vai trabalhar. Pois bem, que tipo de garantias são aceitas em processo de Hard Lender? Bom, basicamente todo tipo de garantia real, operacional ou não. Podem ser terrenos urbanos, construções urbanas, construções industriais, galpões, fábricas, fazendas produtivas, ou seja, todo tipo de garantia real que o cliente tiver, ele basicamente é aceito. Um fato muito importante é que, como essa operação foca na garantia, o importante é que essa garantia ela não tenha nenhum tipo de ação executiva sobre a mesma. Então é um cuidado que o cliente tem que ter ao oferecer uma garantia para uma operação de Private Hard Lender, que essa garantia ela não esteja sob execução fiscal, nem trabalhista, ou seja, ela não pode ser alvo de nenhum tipo de sequestro por parte de nenhum tipo de ação do cliente. E Luciano, e se ela tiver, por exemplo, um financiamento bancário, um gravame? Na maioria das vezes, o financiamento bancário ele é resolvido no que nós chamamos de loan proceed, no procedimento de crédito. Ou seja, o fundo, o Private Hard Lender, ele entra na operação como interveniente quitante. E com isso, uma vez que seja aprovado o crédito do cliente, ele executa o pagamento dessa dívida e deixa a garantia tranquila e livre para a alienação fiduciária final. Obviamente que todos esses pontos têm que precisam ser tratados durante o que chamamos de loan proceed. A operação de Private Hard Lender, ela tem inúmeras vantagens, sendo que as principais são não necessidade de capacidade de pagamento, comprovação de capacidade de pagamento, a liberação efetiva em única tranche de no mínimo 50% do valor da garantia, isso é tomado o valor de venda forçada, a possibilidade de fazer várias operações, então o cliente pode fazer várias operações desde que ele tenha várias garantias, a possibilidade de usar a garantia de terceiro, juros que variam de 5,5% a 10% ao ano e o mais importante, é uma operação muito rápida, em torno de 35 a 45 dias, se devidamente coordenada, ela consegue ser finalizada e o crédito liberado. Eu gostaria de deixar um recado. Essa semana teremos uma live na quinta-feira, dia 4, às 19 horas, com o amigo e parceiro Rodrigo Fernandes, da Prime Sul, membro do GBG, como também eu sou, e o assunto será ACI, Aporte de Capital Internacional para projetos Greenfields e Brownfields. Estou gravando hoje desse lugar maravilhoso, chamado Ponta Galhetas,
Me despeço de todos, desejando uma ótima semana, que Deus os abençoe e que estaremos juntos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.